Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lavouras Lucrativas. Hoje nós vamos falar sobre um trabalho feito no Corn Belt, o cinturão do milho nos Estados Unidos, com uma rocha basáltica, utilizando essa rocha para adubar algumas áreas e avaliar se tem um benefício agronômico em termos de melhoria química e biológica do solo e se é possível, utilizar essa rocha para fazer uma adubação diminuindo a adubação sintética. Tá? Esse trabalho foi feito pela Universidade de Cornell e ele avaliou aí durante 4 anos esses termos. O que eu vou mostrar aqui? Vou mostrar os 5 parâmetros que eles viram, parâmetros econômicos e agronômicos, e se deu certo. Tá? A técnica que eles utilizam, eles chamam de Enhanced Weathering, que é como se fosse um intemperismo acelerado, que é você fazer o papel do tempo, você mesmo fazer o pó da rocha, moer a rocha, e aí aplicar utilizar essa rocha como se você estivesse jogando calcário ou gesso, aplicando calcário e gesso. Uma gessagem ou calagem, então só que você vai fazer com o pó da rocha, tá? Então, a aplicação é de basalto moído e eu trouxe aqui algumas informações para você. Primeiro ponto, é uma rocha silicática triturada, então esse basalto moído aí você vai pegar e depois vai fazer como se fosse uma gessagem ou calagem no seu solo. O material ele vai reagir com o CO2 da atmosfera quando você fizer essa aplicação, sequestrando carbono em forma de bicarbonato, ou seja, ele é bom para o meio ambiente. Então, por isso do viés dele da agricultura regenerativa. Tá? O que eles descobriram no estudo? Primeira coisa, sequestro do carbono, então sequestrou entre 4,1 a 15,4 toneladas durante 4 anos. Teve redução dos óxidos de nitrogênio, que são gases que afetam o efeito estufa, então tem correlação com o efeito estufa. Eles trouxeram como benefícios agronômicos aumento de produtividade tanto no milho quanto na soja, um aumento de 12% a 16% de rendimento no milho e na soja. Tá? Então olha que interessante, tem a parte agronômica e sustentável e tem a parte econômica com esse aumento aí de produtividade. Melhoria da fertilidade do solo e redução da acidificação, ou seja, ao longo do tempo, suponhamos que o pH está aqui, ele consegue elevar o pH gradativamente ao longo dos anos, reduzindo a acidificação. Então o pH está aqui, daqui 4 anos ele vai estar num outro patamar, um pH mais neutro, Então é um ponto positivo que essa rocha também conseguiu entregar. Melhoria da fertilidade do solo e redução dessa acidificação e um estímulo genético, onde ele ajuda a microbiota do solo, ativando enzimas que facilitam a absorção e o transporte de nutrientes. Então, as plantas têm uma interação benéfica com o solo, esses genes são ativados, as enzimas facilitam o transporte e absorção de nutrientes, e aí a planta se beneficia dessa simbiose. Sustentabilidade global, A Universidade de Cornell sugere que a adoção em larga escala desse tipo de prática, utilizando as rochas, o pó da rocha, ou os remineralizadores, ela pode contribuir significativamente com as metas nacionais e internacionais de controle de emissão dos gases estufa, trazendo essa emissão líquida, o que emite menos o que sequestra de carbono, para zero. Tá? E isso aí pode trazer um benefício global. Outro ponto é que ela pode melhorar a segurança alimentar. Por quê? Pensa comigo, você tem uma região ali. Naquela região não tem acesso a adubo sintético, você tem que comprar um adubo químico, fica caro, fica inviável, questão de frete e tudo mais. Então o que você pode fazer? Ali você tem às vezes uma rocha, que é mais fácil de você conseguir extrair por algum meio, e aí essa rocha moída pode adubar as áreas que são utilizadas para a produção de alimentos. Isso garante uma segurança alimentar daquele povo, daquela região, daquela população. Se você, obviamente, tem condição de adquirir o adubo sintético, o químico e etc., você precisa avaliar economicamente, mas usualmente o pó de rocha vai ter um benefício biológico e químico bom ao longo do tempo e vai ser, para aquela população que está ali próxima do recurso, vai ser a opção mais viável. Então, o Enhanced Weathering, que é o intemperismo acelerado,
se encaixa perfeitamente numa agricultura regenerativa e do futuro, né? Por quê? Primeira coisa, aumenta a fertilidade natural do solo. Segundo, aumenta a resistência biológica da própria planta, né? Evolui em termos de biodiversidade, a microbiota do solo, né? Estruturando esse solo biologicamente. E aí melhora o balanço de carbono, repõe os minerais e reduz os gases estufa, tá? Então, o que é a conclusão do trabalho? Tá? Esse trabalho vai estar disponível, vou deixar o link para vocês, um trabalho da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, no Cinturão do Milho, onde eles dizem que o uso de rochas silicáticas como ferramenta regenerativa do solo combina mitigação climática, aumento de produtividade, né, se destacando como uma solução escalável e prática para o agro global. O que a gente pode entender? 3 perguntas que você pode ter ficado aí na cabeça. Essas rochas, né, como o basalto moído aí, pode ser integrado ao manejo atual de fertilidade do solo? A resposta é o seguinte, de 3 a 6 toneladas eles avaliaram que ela tem efeito agronômico significativo. E o custo para você extrair ou aplicar essa rocha, ele é compensado porque você substitui um pouco do adubo sintético, né, dos corretivos químicos, e você tem um benefício na liberação dessa rocha, porque ela é uma liberação mais lenta e contínua. E são vários nutrientes, tá? Trazendo aqui como alguns nutrientes: cálcio, magnésio, potássio, ferro, zinco e cobalto. Os efeitos de longo prazo do Enhanced Weathering, que no caso seria o intemperismo acelerado, né? Esse é um nome mais difícil de falar, Enhanced Weathering, mas você pode falar intemperismo acelerado, que é a mesma coisa, ou seja, você acelerar o intemperismo da rocha, né? Ela virar pó. Como você não tem tempo para esperar isso, você faz isso aí, moendo a rocha, fazendo pó. Os benefícios dele na microbiologia do solo e na dinâmica de liberação dos nutrientes são favoráveis aí em termos de macro e micronutrientes, dos traços que existem? Sim, porque a gente mencionou que aumenta o pH, então você vai tornando o pH mais alcalino ao longo do tempo. Você tem 7 nutrientes disponíveis aqui, fora o silício, né? Que por ser silicato vai estar disponível também, né? Vai estar no solo, na verdade. Aí a disponibilidade, a gente tem que avaliar as frações. E você vai ter um ambiente mais biologicamente ativo e corrigido ao longo do tempo, tá? Então é muito interessante que você consiga utilizar exatamente isso aí na sua realidade aí. Não sei se o bioma é cerrado, Mata Atlântica, mas no Brasil tem várias empresas que já produzem, né? E um detalhe também interessante é que o pessoal pergunta, mas como é que eu vou quantificar se está sequestrando carbono ou não, emissão de gases, etc. Tem uma maneira de você fazer isso que é através do MRV, Monitoring, Reporting and Verification. O que significa? Que eles vão fazendo análise, monitorando como que está a questão da emissão e do sequestro de carbono, validando aquilo e gerando créditos de carbono. Tem empresas que fazem isso. Como exemplo, Verra e Puro Earth, que é uma empresa, as 2 empresas americanas, né, que é uma maneira de você comprar e vender créditos de carbono, porque muita gente precisa dos créditos, muita gente consegue gerar valor em cima disso, né? Então são mercados voluntários de carbono que geram esses créditos certificados. E por último, pessoal, o que eu quero deixar uma reflexão é, isso aqui, a gente já fala há 10 anos de agricultura regenerativa, plantas de cobertura, maneiras de aumentar o lucro e através de um incômodo que eu via no mercado de a pessoa produzir e não conseguir ter lucro, eu criei a Lavouras Lucrativas, que é a nossa consultoria, onde a gente também tem uma representação de sementes e presta essa assessoria aí para os clientes, onde avaliamos os parâmetros de lucratividade do negócio, porque ninguém planta e faz um negócio comercialmente falando para depois ter prejuízo. Então por isso que a gente constrói lavouras lucrativas através da gestão e dos parâmetros agronômicos do negócio, né? Então se você tem interesse de seguir o nosso canal ou seguir meu Instagram é Matheus Afit, Matheus.afit com 2 T's no final, e o canal aqui é o Lavouras Lucrativas. Então siga e você vai ter mais conteúdos como esse, eu esbarrei aí na câmera, mas com certeza você vai se beneficiar do nosso conteúdo aqui que é focado em aumento de lucratividade no agronegócio. Muito obrigado por assistir esse vídeo, já deixa o seu like aqui, compartilhe o vídeo se você puder nos ajudar.